E quanto mais pessoas nós alcançarmos com essa mensagem da gestão emocional, da restauração das emoções, melhor é. Hoje, infelizmente, o que tem alcançado as pessoas é o medo, o pânico, a insegurança, a incerteza, a tristeza, a depressão. E nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos então alcançar essas pessoas com um outro discurso, alcançar essas pessoas com uma mensagem que vai fazer a diferença, uma mensagem de cura, uma mensagem de libertação, que vai fazer a diferença na prática na vida dessas pessoas. São muitos que estão desanimados, são muitos que estão estagnados, são muitos que não estão sabendo como lidar com os dilemas da alma, com os pesos emocionais, as dores, os traumas, as perdas, o luto. Levar essa mensagem até você que possa te ajudar na gestão emocional. A partir do momento que você aprende a gestão emocional, você vai ter condições de alcançar sua missão, seu propósito, restaurar sua identidade através da gestão emocional, melhorar o seu autoconhecimento, melhora a sua autoestima. É uma ferramenta indispensável. Como evitar os momentos de instabilidade e descontrole emocional? Você tem vivido instabilidades emocionais? Você tem vivido momentos de descontrole, seja de explosividade, ou de desânimo, ou de tristeza? Como evitar, ou como lidar com esses momentos de instabilidade, esses momentos de descontrole emocional? Foi como eu falei, o cenário hoje, infelizmente, é propício, potencializado. Esse estado emocional mais deprimido, mais de desânimo, mais de desistência, nunca se entrou em contato tanto com o luto, a perda, a morte, como nós estamos entrando hoje. Nós precisamos aprender esse caminho de lidar com essa instabilidade emocional, esse descontrole emocional. Não podemos ser reféns dessa instabilidade, desse descontrole emocional. Então veja, a depressão, a ansiedade, fobias, medo, o pânico e os transtornos emocionais dos mais diversos, instabilidades, descontrole, isso tem marcado a vida das pessoas nesse tempo que nós estamos vivendo hoje. Tudo isso repercute na alma, nas emoções e produz um adoecimento, gerando comportamentos e atitudes de descontrole e de instabilidade. As pessoas hoje estão muito instáveis emocionalmente falando, você concorda? As pessoas hoje estão muito instáveis nas suas emoções, ou num extremo de descontrole, de ansiedade, de irritação, ou num outro extremo de tristeza, de estagnação, desânimo e depressão. À medida que nós direcionamos os nossos pensamentos através da gestão emocional, nós começamos a descartar esses pensamentos mais tóxicos e substituir esses pensamentos por outros saudáveis. E a partir disso, nós vamos educando as nossas emoções. É possível educar as nossas emoções. É possível nós aprendermos a lidar com as nossas emoções. Entregar um conteúdo para você que você vai aplicar na sua vida e vai surgir um efeito de trazer uma educação emocional, fortalecendo a sua identidade, fortalecendo a sua vida interior, te libertando daquilo tudo que te prende, te curando daquilo tudo que te adoece. Esse é o poder da gestão emocional. Então nós não podemos controlar os eventos e as circunstâncias da vida. Não está nas nossas mãos. E aqui, interessante observar que o perfeccionista sofre, né? Porque ele quer ter o controle de tudo. O perfeccionista quer ter o controle de todas as coisas. Mas nós não temos controle dos eventos e das circunstâncias ao nosso redor. Mas nós podemos controlar as nossas reações. Nós podemos controlar as nossas emoções. E nós podemos fazer isso através da gestão emocional. Não é fácil, é claro. É uma tarefa difícil, mas que é possível aprender a fazer.
é possível ser feito através da gestão emocional, através da reeducação emocional. E eu tenho certeza que você já conhece aí no mínimo 5, 10 pessoas que precisa aprender a lidar com a instabilidade emocional. Você aí já conhece 5, 10, 20 pessoas que precisa aprender a lidar com o descontrole emocional. E quanto mais pessoas nós podemos alcançar com essa mensagem da mentoria clínica da alma, quanto mais pessoas aprenderem a fazer a gestão emocional, mais uma sociedade melhor nós vamos ter, mais casamentos saudáveis, famílias saudáveis, relacionamentos saudáveis nós vamos ter. Não podemos controlar os eventos ou as circunstâncias da nossa vida, mas podemos controlar as nossas emoções, as nossas reações a essas circunstâncias, através da gestão emocional. Não podemos ficar refém dessas circunstâncias. Não podemos ficar refém daquilo que acontece conosco. Nós precisamos aprender a lidar com isso. Aprender através dessa reeducação emocional. E aqui o poder do aprendizado é fundamental. Se você não acredita no poder do aprendizado para mudar seus pensamentos e para aprender a fazer escolhas, para gerenciar suas emoções, você não vai conseguir aprender a lidar com a instabilidade e o descontrole emocional. Aqui também é importante nós falarmos sobre o quanto os extremos eles são perigosos. E tem muitas pessoas que têm uma facilidade incrível de andar em extremos, ou está irritado demais, instável demais emocionalmente falando, descontrolado demais, ou está depressivo, ou está desanimado, ou está estagnado. Nós precisamos encontrar um caminho do meio, um caminho do equilíbrio. E em se tratando de gestão emocional, em se tratando da saúde emocional, esses extremos são muito perigosos. E nós não podemos andar nesses extremos. Nós precisamos evitar emocionalmente esses extremos. Um dos maiores inimigos da gestão emocional é o extremo, os exageros, os excessos. Não fazemos ideia o quanto há uma interação nessas áreas que nos constitui, e que gera a nossa saúde emocional ou nosso adoecimento emocional. Não fazemos ideia o quanto o espírito, alma e corpo se interagem. Eu gosto de um livro chamado Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Ele diz assim que é impossível uma pessoa viver uma espiritualidade saudável sem integração com a saúde emocional. A saúde emocional e a maturidade espiritual andam inseparáveis. E como é importante a gente saber interagir essas três áreas da nossa constituição, espírito, alma e corpo. E aqui nós precisamos entender que é uma batalha. Nós precisamos aprender essa natureza da batalha. O nosso conceito de batalha muitas vezes ele é contaminado, ele é distorcido. A ênfase da batalha, a que é distorcida muitas vezes, está em lutar contra forças externas, está em lutar contra forças do lado de fora. Mas a verdadeira batalha está em lutar contra forças internas e que tem o poder de nos derrotar e nos prender. Não são forças externas, não são situações externas que mais nos leva à derrota, mas sim forças internas. Essa é a natureza da batalha. A batalha acontece aí no seu coração, acontece aí na sua mente, Essas feridas emocionais geram as prisões e que acaba comprometendo a sua emoção, acaba impedindo o seu crescimento. Essas feridas emocionais não tratadas, elas contaminam não só o passado, mas também contaminam o presente e o futuro. As desilusões, frustrações, isso tudo tem o poder de nos afastar da nossa missão e do propósito, e tem o poder de gerar uma sobrecarga emocional.
Por que as pessoas têm dificuldade de se manter estável emocionalmente falando? Por que as pessoas elas têm essa facilidade para viver um descontrole emocional, para viver uma vida instável emocional? Porque elas levam muitos pesos, elas levam muitas sobrecargas, são muitas decepções, são muitas frustrações, são muitas mágoas, são muitas decepções, ressentimentos, os traumas dos mais diversos, que vai comprometendo a saúde emocional e virando um verdadeiro fardo na vida da pessoa. A pessoa anda então sobrecarregada. E essa é a maior estratégia do inimigo, gerar essa sobrecarga. Essa sobrecarga emocional gera a instabilidade, gera o descontrole e gera, acima de tudo, essa intimidação. As pessoas não conseguem enfrentar os seus dilemas. As pessoas não conseguem enfrentar, lidar com os confrontos. E aí entra essa que é a maior estratégia do inimigo, é a intimidação. E a pessoa começa a fugir. Uma pessoa instável emocionalmente, que está vivendo uma instabilidade emocional, que está vivendo um descontrole emocional, ela não consegue enfrentar. Ela foge. Ela foge daquilo que ela mais precisa enfrentar. E quanto mais ela foge, mais o medo aumenta. E o medo nos paralisa. O medo gera fantasmas que nós mesmos criamos e nós mesmos precisamos enfrentar. Não fuja dos seus medos, seja ele qual for, enfrente, né? Eu tenho essa frase que eu gosto de ensinar, que o medo não desaparece. O medo a gente precisa enfrentá-lo. Intimidação é quando a pessoa fica refém dos seus medos, da sua insegurança. E tem gente anulada por causa dos seus medos. Tem gente anulada por causa da intimidação. A intimidação sufoca a voz. E se você não tem voz, você não tem identidade. Se você não tem identidade, você não tem propósito. Você não tem missão. Aquilo tudo que te intimida acaba te controlando. Aquilo tudo que te intimida te controla e te traz uma instabilidade emocional e te traz um descontrole emocional. O medo é um dos maiores fatores de descontrole emocional. O medo elevado, associado à ansiedade elevada, gera a síndrome do pânico. E você quer algo que mais descontrola a pessoa do que o pânico? Os batimentos cardíacos começam a alterar, a respiração começa a alterar, a pessoa começa a faltar o ar, a pessoa acha que vai morrer. Então o medo, ele nos descontrola, nos desestabiliza. De que você tem fugido? Quanto mais você foge, mais o medo aumenta, e o medo ele nos anula e nos paralisa, né? Então nós precisamos reagir com relação a essa intimidação. Então eu quero te mostrar aqui 3 atitudes que você precisa fazer para poder lidar com esses momentos de instabilidade, descontrole emocional. Nós não temos controle sobre eles, estamos vivendo uma situação que é difícil, estamos vivendo uma situação muitas vezes que tem fortalecido esse sentimento de instabilidade, tem fortalecido esse sentimento de medo, de insegurança, mas como nós vamos ficar? Vamos ficar reféns? Vamos ficar instáveis, andando em extremos? Não, nós precisamos aprender a reagir, nós precisamos aprender a lidar com essa instabilidade e esse descontrole emocional. A primeira atitude que você precisa ter para lidar com essa instabilidade e descontrole emocional é aprender a liderar sua mente. Isso mesmo. Você precisa se colocar como senhor dos seus pensamentos. A mente não pode ser uma terra de ninguém, que entra qualquer tipo de pensamento, que entra qualquer tipo de ideia. Não. Você precisa ser o líder da sua mente. Você lidera seus pensamentos, né? Não podemos controlar os eventos e as circunstâncias da vida, mas os seus pensamentos é a sua responsabilidade.
E você precisa aprender a liderar sua mente, a liderar os seus pensamentos. Muitas pessoas estão vivendo suas vidas refém dos seus pensamentos. Muitas pessoas estão vivendo suas vidas como um barco à deriva, não tem uma direção, entra todo tipo de pensamento. Para aprender a lidar com essa instabilidade, com esse descontrole emocional, a primeira atitude é liderar sua mente. Quais são os pensamentos que têm entrado na sua mente? Você tem tido controle dos seus pensamentos? Quem é o senhor da sua mente? É o medo, é a insegurança, o pânico? Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é identificar essas molduras que engessaram os seus pensamentos. Você deve aprender a selecionar, escolher no que você vai pensar. Em quais são os pensamentos que têm entrado na sua mente. Os nossos pensamentos exercem uma enorme influência na nossa vida. E o caminho para você lidar com essa instabilidade e descontrole emocional é você escolher no que pensar, escolher o seu foco, que é a atenção que você dá a alguma coisa. O caminho para você lidar com essa instabilidade emocional é o reflexo de onde você coloca a sua atenção, de onde você coloca o seu foco. Aquele psicólogo americano Daniel Goleman, que ele escreveu um livro chamado Inteligência Emocional, ele diz assim que o seu foco se torna a sua realidade. Onde você coloca a sua atenção vai controlar seus pensamentos e vai controlar quem você é. Então escolha bem no que você vai pensar, porque isso vai se tornar uma realidade. Escolha bem seus pensamentos, né? Isso vai se tornar uma realidade. Então essa é a primeira atitude que você precisa de ter em direção a lidar com esses momentos de instabilidade e descontrole emocional. Você está deixando só pensamentos de morte, de desânimo, de desistência, de medo entrar na sua mente? É isso que vai ser o seu foco e é isso que vai virar a sua realidade. Aquilo que você foca expande, exatamente. Então, nós precisamos aprender a ser o senhor da nossa mente, nós precisamos aprender a selecionar, escolher o que entra na nossa mente. Os nossos pensamentos exercem uma grande influência na nossa vida e você não precisa ser vítima ou refém dos seus pensamentos. Ok? A segunda atitude que você precisa ter em direção a lidar e a enfrentar com esses momentos de instabilidade e descontrole emocional é construir uma mentalidade livre. Uma mentalidade é a forma como você olha e interpreta a realidade ao seu redor. São os padrões dos seus pensamentos. Somos programados por aquilo que nós acreditamos. E o que nós acreditamos, nós chamamos de mentalidade. Sua mentalidade é como um óculos que você enxerga a realidade e enxerga você mesmo. A mentalidade é como uma lente na qual você enxerga a realidade. Tem muitas pessoas que têm uma mentalidade muito distorcida, uma mentalidade de inferioridade, de rejeição, de baixa estima, baixo merecimento. Elas não se veem capazes, elas estão se enxergando assim. A mentalidade delas foi moldada assim. E é por isso que eu disse, a segunda atitude para você enfrentar essas instabilidades e descontrole emocional é você construir uma mentalidade livre. O que tem aprisionado a sua mentalidade? A sua mentalidade é como esse óculos que você enxerga a realidade. Quando uma pessoa ouve uma mentira por muito tempo, ela tem a tendência de aceitar essa mentira como uma verdade. Existem pessoas que estão aprisionadas em adoecimentos emocionais por causa das mentiras que elas acreditaram sobre elas mesmas. Existem muitas pessoas que estão vivendo um adoecimento emocional exatamente por causa de uma mentalidade extremamente distorcida. Aqui entra vários mecanismos como a autossabotagem. Uma pessoa que tem uma mentalidade distorcida, ela mesma se sabota, ela mesma vai obstruir, atrapalhar o avanço dela.
Autossabotagem são gatilhos mentais onde a pessoa está diante ali de uma situação, uma entrevista de trabalho, está diante de uma conquista e ela olha para si e ela diz: não, eu não posso, não, eu não mereço, não, isso não é para mim, eu não vou conseguir, eu não sou nada mesmo. Uma mentalidade totalmente distorcida. E para você lidar com essa instabilidade e com esse descontrole emocional dos tempos de hoje, você precisa construir uma mentalidade livre. O que tem engessado a sua mentalidade? Quais foram as mentiras que você acreditou durante uma vida inteira e você acabou aceitando como verdade que você não era nada? Que você não era ninguém, que você não era capaz? Será isso uma verdade a seu respeito? Ou será isso uma grande mentira que te contaram e você aceitou e isso se tornou uma mentalidade? Ou seja, você, a partir daí você começou a ver a vida e ver a si mesmo a partir desses óculos mentais. Aqui há uma grande chave, viu? Que é importante a gente compartilhar. Os seus limites não estão fora de você, mas dentro de você. É o que está na sua mente, nos seus pensamentos, que vai fazer de você livre ou prisioneiro. Existem muitas pessoas bloqueadas por causa das suas mentalidades, por causa dessas mentiras que elas acreditaram sobre elas mesmas. E nós precisamos reconhecer que o problema não é o outro. O problema não é o mundo, o problema não é a circunstância, o problema não é o sofrimento que nós estamos vivendo, o problema é a nossa mentalidade, o problema é os seus pensamentos, é a sua mentalidade distorcida, inferiorizada, engessada na baixa estima, no baixo merecimento. Você não acredita em você mesmo. Esse é o problema. Você estagnou-se num vitimismo e a partir daí não conseguiu mais reagir. Esse é o problema. Só que o vitimismo, uma pessoa que se coloca nesse lugar de vítima, está sempre achando e buscando um responsável para depositar sobre essa pessoa as suas dores, as suas lamentações. Sempre buscando um responsável para transferir a responsabilidade. Mas chega um momento que você precisa aprender a construir uma mentalidade livre, abrindo mão dessas mentiras que te contaram e você acreditou. O problema está nessas lentes na qual nós enxergamos o mundo e a nós mesmos. Não vemos as coisas como elas são. Você não vê as coisas como elas são, você vê as coisas como você é, a partir das suas experiências. O terceiro princípio, a terceira atitude que você precisa fazer para aprender a lidar com essa instabilidade emocional e esse descontrole emocional, você precisa se preparar para as provas da vida. Então veja, eu falei que você tem que ter 3 atitudes para lidar com essa instabilidade e descontrole emocional. A primeira atitude, você precisa liderar sua mente. A segunda atitude, você precisa construir uma mentalidade livre. E a terceira atitude, você precisa se preparar para lidar com as provas da vida. Eu não entendo as pessoas. Elas têm uma interpretação muito estranha da vida. E acha que a vida é uma vida de facilidades. Até mesmo as pessoas que estão dentro da igreja, até mesmo as pessoas que estão vivendo, buscando a Deus, fazendo suas orações, elas acham que só porque estão dentro de uma igreja ou buscando a Deus, a vida não vai ter prova, a vida não vai ter sofrimento, não vai ter aflições. Isso não é verdade. Não existe uma vida de facilidade, isso é ilusão. Quanto mais você acredita nisso, mais você vive frustrado. Quanto mais você começa a se preparar para as provas da vida, mais você se fortalece e avança. Tem pessoas que têm a tendência de querer viver uma vida de facilidades. Existem várias formas de se definir esse conceito da restauração interior. Uma das formas mais completas de se compreender essa definição é através desse conceito da aprovação.
O que define uma pessoa que está experimentando restauração emocional? O que define uma pessoa que experimentou uma libertação? É uma pessoa aprovada, né? Eu falei ontem, na aula de ontem, que o selo de toda libertação é a aprovação. Agora, o que é preciso fazer para ser aprovado? Se eu preciso aprender, né? Se o selo de toda a libertação é a aprovação, o que eu preciso fazer para ser aprovado? Você já pensou sobre isso? Às vezes você me diz, não, eu preciso buscar Deus, eu preciso ler mais, eu preciso estudar, ler a Bíblia, orar. Tudo isso é importante, mas nada disso vai te fazer uma pessoa aprovada. Você sabe o que vai te fazer uma pessoa aprovada? A prova. A prova, sem passar pela prova, você não vai ter condições de experimentar a aprovação. Então, esse é o terceiro requisito, a terceira atitude que você precisa ter para poder lidar com as instabilidades e descontroles emocionais que a vida está te trazendo, se preparar para as provas. O único caminho para você ser aprovado é passando pela prova. Muitos querem ser aprovados sem passar pela prova. Muitos querem vencer sem ter que lutar. Não existe uma vida de facilidades. As provas fazem parte do processo de aperfeiçoamento da nossa estrutura interior, do nosso caráter, da nossa maturidade. A forma como você se relaciona com as provas da sua vida vai falar muito da sua saúde emocional, do seu caráter e da sua maturidade. A maneira como nós lidamos com as provas da vida vai determinar a sua vitória ou o seu fracasso. Nós não podemos ser intolerantes às provas da vida. Tem pessoas que são muito intolerantes às provas, ao menor sinal de aflição, de dificuldade, de sofrimento. Essas pessoas retrocedem, desistem e voltam e se abatem. Em cada uma provação, em cada uma das provações, nós temos uma oportunidade. As provas são uma oportunidade de reverter situações de derrota, de construir um caráter de vitória naquelas áreas que você tinha uma história de fracasso. A nossa estrutura, a nossa infraestrutura moral interior precisa ser trabalhada, gerando alicerces, e isso é trabalhado nas provas da vida. As provas da vida têm um caráter que é pedagógico, elas querem nos ensinar algo. Essa prova que você está passando agora, que você acha que ela é difícil demais, que você acha que você não vai dar conta, essa é uma prova que você é na medida certa. É na medida certa, nem mais nem menos. Ela vem na medida certa da sua capacidade. Não é que você acha que não vai dar conta. Não é que você acha que a prova é difícil demais. É que você não se conhece. É que você nunca olhou para dentro de você mesmo e permitiu extrair suas qualidades, seus dons. Não é que a prova é muito difícil, é que você não se conhece. Então, eu chego à conclusão aqui o seguinte da nossa aula de hoje. A mudança da mente, ela sempre promove novos caminhos para uma nova realidade. E para você aprender a lidar com essa instabilidade, esse descontrole emocional, você precisa mudar sua mente. Uma das expressões que revela com profundidade essa mudança da mente é o termo metanoia. O termo aqui aparece ali no texto bíblico muito conhecido de Romanos capítulo 12, verso 2, que diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente. Essa renovação, aí é a palavra metanoia, que é essa mudança de mente. Metanoia é a expressão que mais reflete essa mudança e transformação interior. Não podemos fazer das nossas dores, das perdas, o centro da nossa vida. Nós temos à disposição a metanoia. Você sempre teve ao seu dispor
a metanoia, que é a mudança de mente, a mudança interior, que é o gatilho, que é a faísca da transformação. Uma nova realidade depende de uma nova mentalidade. Você nunca vai alcançar uma nova realidade com uma mentalidade velha, ultrapassada, engessada. Você alcança uma nova realidade com uma nova mentalidade. E aqui é preciso aprender a colocar os pontos finais, virar a página, dar um passo em direção a seguir sua vida. Tem muita gente estagnada, aprisionada nas dores, nos traumas. A gente precisa colocar um ponto final, encarar, enfrentar isso, virar essa página e seguir a vida. Escolha no que você quer acreditar. Escolha muito bem no que você quer acreditar. Nós somos moldados e transformados por aquilo que nós aceitamos como verdade. Avançar significa encontrar oposição. Avançar significa encontrar resistências. Você nunca vai avançar livre de resistências. Então, não seja resistente às resistências. Ok, meus queridos? Essa foi a minha mensagem que eu quis trazer para vocês hoje, e fico muito feliz da presença de todos, por você ter me acompanhado até aqui. Fazer essa gestão emocional traz muitos frutos em todas as áreas, em várias áreas, na área conjugal, familiar, ministerial, profissional, espiritual. Mas chegou a hora de você ir adiante, chegou a hora de você aprender a gerenciar as suas emoções para que elas não te prejudiquem mais, para que elas não estejam te acorrentando mais. E para te ajudar a superar essas dores, para te ajudar a superar esses dilemas relacionados com essa distorção da identidade, os traumas, fortalecendo o seu valor, sua autoimagem, sua autoestima, te dá ferramentas para você lidar com essa instabilidade emocional, foi que eu criei esse curso chamado Gestão Emocional e Espiritualidade. E nesse curso você vai aprender essa habilidade, essas ferramentas, esses conceitos que vão te ajudar a manter a mente e as emoções saudáveis, aplicando na sua vida esses princípios de gestão emocional. Enfim, esse curso, Gestão Emocional e Espiritualidade, vai te dar essa capacidade de entender e avaliar as próprias emoções para então agir com sabedoria e com maturidade. É um curso online onde as aulas já estão todas gravadas e você vai aprender nesse curso como entender as suas emoções, como gerenciar as suas emoções e como emoções e espiritualidade elas se conectam. Eu vou te apresentar aqui muitos conceitos e muitas ferramentas para que você esteja apto a olhar para dentro de você mesmo, buscar uma melhor versão de você mesmo. São 17 aulas divididas em 5 módulos. Tudo isso você vai ter a oportunidade de mergulhar nesse conhecimento da gestão emocional. E a partir daqui é com você. Eu já entreguei o meu melhor e eu quero que você siga adiante aprofundando ainda mais. E eu quero que você siga em frente nesse caminho do autoconhecimento, nesse caminho da gestão emocional. Eu me despeço de vocês aqui. Obrigado pela presença de todos. Obrigado. Um grande abraço. Deus te abençoe.